parte do jogo, inclusive, muda vários jogos e tal. Olha só. Mas, pô, assim, você estava falando sobre esse lance de colocar uma tinta por cima da realidade e tal. Essa muleta, a gente usa ela desde sempre, não é? Não é uma coisa que, por mais que eu talvez imagine que hoje em dia, com as redes sociais e tudo mais, a gente tenha utilizado mais desse artifício de parecer mais legal do que a gente realmente é, ou de fazer uma afirmação de virtude nas redes sociais, é um dilema do ser humano desde sempre, não é? Tem vários aspectos isso, né? De um lado eu posso negar a realidade, não tem Covid, não tem nada e está tudo bem, que é um dos aspectos, eu nego o que está acontecendo, eu nego que eu tenho uma dor, que eu tenho um problema, que eu tenho uma doença e não vou me curar, não vou procurar meios para isto. E outro lado é o oposto disso, né? Eu afirmo coisas que não estão acontecendo e eu vou criando realidades paralelas. E na hora que eu preciso realmente que meu pé está no chão, eu vejo, poxa, não era o que eu imaginava. E o que eu faço agora? Mas nós temos uma capacidade humana de adaptação que é incrível. É incrível. A gente se adapta e a gente se modifica. Tem muita gente que tem medo da inteligência artificial. Eu falei, para quê? A nossa mente está produzindo inteligência o tempo todo, ela não para. Ela não será mais lenta do que a máquina, não será não. Nós estamos criando máquinas que vão nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência em outras áreas, que inclusive você que faz muito jogo, não é isso? Uhum. O jogo é uma habilidade incrível, que é a habilidade motora, com a rapidez mental que tem que acontecer, e se a gente colocar isso em prática na vida, nos processos de construção civil que seja, vai ser de uma mudança incrível que pode acontecer. A rapidez e a facilidade com que nós vamos poder construir e desconstruir realidades. É muito incrível. Se um cara que ele é mau, que ele é um assassino, e ele começa com essas práticas, se ele se torna uma pessoa boa, é assim que funciona, mas você está me dizendo justamente contra a dualidade do bem e do mal. Pode ser que sim, pode ser que não. Não se pode garantir. A meditação não transforma você dessa forma, né? Mas faz você conhecer quem você é e como que você usa essa sua energia vital, né? Então, se você tem uma tendência, vamos dizer, a ser uma pessoa que prejudica os outros, que abusa dos outros, você vai perceber agora de onde vem isso e por que eu tenho isso. O que aconteceu comigo? Eu nasci um bebezinho. Quer dizer, eu podia ter nascido um bebezinho com determinadas tendências. E onde é que elas foram estimuladas? Por quem? E por que eu me manifesto assim? Isso é bom para mim? É bom para o mundo? Eu estou feliz assim? As coisas estão indo bem assim ou não? Então, é uma avaliação que nós temos que fazer para nós mesmos. E aí daí eu tomo a minha decisão. Sim, entre qual caminho eu vou seguir. Qual caminho? E é o caminho de causas e condições e efeitos, que é a lei da causalidade, que se chama lei do karma, né? Uhum. Aquilo que você produziu vai ter efeito. Volta, de certa forma, né? Tem uma história de um sutra que chama o Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo. Sutra? É um ensinamento de Buda. Tá. De onde vem a palavra sutura também. Que são palavras colocadas juntas, amarradas juntas num cordão. Olha que interessante. Num fio que faz sentido, né? Tá. E Buda fez várias palestras, ensinamentos, e um deles chama Sutra de Vimalakirti. Vimalakirti era um leigo, ele nunca quis se tornar monge. E ele ensinava os monges. Porque monge também fica bitolado, né? Monge pode ficar bitolado. As regras, eu tenho que fazer tudo certinho, tudo direitinho. E ele desconstruía tudo isso, né? E conta nesse sutra que um dia Buda foi pedir esmolas num vilarejo. E chegou nesse vilarejo, estava completamente vazia as ruas, como nós ficamos no início da pandemia, né? Sem nenhum carro na rua, sem ninguém. Ele falou assim, nossa, o que está acontecendo aqui? E ele foi bater na porta de um amigo, de uma pessoa que ele conhecia. E esse amigo, hein, abre a porta, não quer ver ele direito. Quando vê que ele puxa ele para dentro, venha para cá. Ele disse assim, mas o que está acontecendo? Ele disse assim, não, tem um assassino terrível aí na rua. Ele já matou 99 pessoas. Ele disse que vai matar 100. E ele pendura um dedo de cada um que ele matou no pescoço. Ele cheira mal, que ele cheira de carne podre. E ele é um homem enorme. E ele está vindo aí na rua, ele diz que o próximo que ele encontrar, ele vai matar. Então, estamos todos dentro de casa. E o Buda disse assim, bom, eu vou sair. Não, o senhor não vai sair. Se o senhor encontrá-lo, vai matar. Não, eu vou sair. Eu vim aqui para mendigar, eu vou mendigar e eu vou sair. E, relutante, saiu. Anda alguns passos na rua... E lá vem um vozeirão enorme atrás dele. Para aí!
E ele continua andando. E de novo o homem, que é este assassino, vem correndo, passa na frente dele e diz: eu não mandei você parar. Ele diz assim: faz tanto tempo que eu já parei. Quem não parou foi você. Essa frase pega esse gigante assassino sanguinário. Espera aí, cara, o que você está falando? Ninguém nunca me falou isso antes. Você não tem medo de mim? Eu disse: por que medo? Eu falei assim: peraí, vamos conversar. E nessa conversa ele vai contar que na infância ele havia sido muito maltratado e que ele odiava os seres humanos pelos abusos que ele recebeu como criança. Ele havia se comprometido que se vingaria de 100 pessoas por abusos que recebeu. E nessa conversa ele começa a chorar. E ele vai entender por que ele se tornou tão sanguinário e o que realmente aconteceu com ele. E a dor daquela criança que foi muito magoada, de repente aflora. E ele vai ser discípulo de Buda. Só que tem uma multidão de pessoas que o odeiam. Tem uma multidão de pessoas que querem matá-lo. E acabam pegando ele é muito ferido. E o pessoal acha que ele está morto. E Buda diz: não, vamos levá-lo conosco. E levam, e ele fica noite e dia cuidando desse personagem. E o pessoal diz: larga, ele já morreu. Ele fala assim: não, ele está vivo. E ele depois vive de novo, né? E aí ele vai se tornar um homem completamente diferente daquele que ele foi antes. Mas havia uma razão pela qual ele era assim. Tudo tem uma razão. Claro, nós temos distúrbios mentais. A gente tem a psicopatia, né? Pessoas que não têm sentimento nenhum. Mas é uma doença. A pessoa não é responsável. Ela é doente, ela não tem sentimento de empatia com nada nem com ninguém. Então é natural que haja dessa forma. É da natureza daquele ser agir desse jeito. E da natureza daqueles que são contra os assassinatos e os crimes, é tentar impedir que ele tenha acesso a armas e assassinatos. Temos, às vezes, uma preocupação muito grande o que os outros estão achando de nós. E essa preocupação perturba a nossa existência. Porque você não se manifesta como você é. Claro, nós sempre estamos em resposta ao outro, né? O outro é nosso espelho, o outro nos faz que nos vejamos melhor. Mas se eu estou fazendo as coisas em relação ao que os outros pensam de mim, se eu vou sentar aqui e ficar muito preocupada como é que os outros estão me olhando, ninguém está muito preocupado com você, é só você que está. Né? A gente acha que estão todos preocupados conosco. Não estão. Cada um de nós está preocupado consigo mesmo, né? Como é que eu vou encontrar um caminho melhor de vida? Como é que eu desperto para uma certa sabedoria mais clara da existência? Como é que eu vou ter menos dificuldades e problemas? Como é que eu tenho um pouquinho mais de saúde? Por que eu tenho tantos repetitivos momentos na minha vida que não são agradáveis? O que eu posso fazer para que isso seja diferente? Será que eu tenho vícios, hábitos de pensamentos, de linguagem, de gestos? Olha meu gestinho aqui, ó, né? E que eu acho que se não são bons eu tenho que mudar? Mas se eu não me observo em profundidade, não é o outro que me observa, sou eu. E esta é a chave principal do Zen. Eu observo a mim mesma. Mas ao observar a mim mesma, eu percebo em cada criatura que eu encontro uma possibilidade da mente humana, da minha mente, do corpo humano, do meu corpo. Porque é muito fácil eu separar, eu dizer, lá estão eles e aqui estou eu. Na verdade, temos uma coisa muito em comum, que pertencemos a uma única espécie. Biologicamente, nós somos uma espécie humana, é uma única família. Somos semelhantes, não iguais, mas semelhantes. De qualquer parte do planeta, somos muito semelhantes. Nos reconhecemos pela semelhança. Nós sabemos se alguém está feliz, está triste, infeliz, está gostando pela carinha, pelo jeito, pela postura corporal. Nós revelamos tudo uns para os outros. Mas se eu estou muito fechada em mim mesmo, que a gente vai dizer um ensimesmado, que só penso em mim, só olho para mim, e acho que todos estão olhando para mim, nossa, eu me perco. Eu perco a essência da minha vida. Eu perco a alegria de viver. Esse contentamento de viver. Do jeito que é.